Então é isso, galera. Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Dari Agro. Eu sou o Renner. Nessa live aí a gente vai estar apresentando aí mais um super tema, igual vocês estão vendo aí. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre a irrigação na agricultura. Na verdade, não é só um pouquinho, não. A gente vai estar falando aí tudo o que envolve a irrigação na agricultura, a importância da irrigação, os principais métodos, os principais sistemas de irrigação, e também como está instalando ali um sistema de irrigação e muito mais. Beleza? Antes de estar começando aí, a gente aguarda sempre um pouquinho, né? O pessoal vai entrando de pouco em pouco, né? Que a gente faz a divulgação aí, né, do acesso nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, grupo de WhatsApp, bastante lugares. Então o pessoal vai entrando de pouquinho em pouquinho. Mas, enquanto isso, você que já está aqui acompanhando a gente, fique à vontade já para deixar o seu like. O like ajuda muito a gente, faz com que o YouTube ele entregue para mais pessoas essa live. Além disso, se caso não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Além das lives semanais, a gente tem vários vídeos aqui durante a semana, onde a gente aborda aí diversos temas voltados ao nosso agro. A gente tem os videozinhos também no formato de shorts. A gente tem e estamos vindo aí com muita novidade, muita coisa bacana aí. Fechou? E também temos o nosso chat aqui do lado. Então, o chat é onde você vai ter toda a liberdade para estar fazendo uma pergunta, deixando uma opinião, deixando uma sugestão, conversando aqui com a gente, beleza? Com respeito sempre, mas toda a liberdade aí para vocês estarem mandando a sua mensagem, ok? Talvez durante a hora que eu estiver apresentando aqui, né? Falando, não sei se eu vou conseguir estar acompanhando as mensagens, porque eu só tenho a visão aqui da apresentação. Então, às vezes fica difícil eu estar acompanhando as mensagens, mas tem a nossa equipe que ela fica nos comentários. Então, fique à vontade para estar fazendo aí alguma pergunta, algo deixando a sua mensagem, que se eu não conseguir estar respondendo, nossa equipe vai estar buscando responder. Beleza? Acho que é mais isso. Caso for surgindo aí mais informações, eu vou deixando aí durante a live. Beleza? Então é isso. Acho que o pessoal já está entrando. Então, vou me apresentando. Meu nome é Renner Henrique Alves. Sou um engenheiro agrônomo, já atuei nas mais diversas áreas do agro aí. Hoje também sou produtor rural e, como produtor rural, sei que um dos fatores primordiais para uma boa produção agrícola ali é a irrigação. Antigamente, né, a gente sabia que a produção agrícola, na parte da água, ela dependia muito das condições climáticas. No caso, dependia muito da chuva, ou então de um escoamento de uma água do rio, que era algo mais difícil de se fazer. Hoje, com as tecnologias, né, existentes, é muito simples ali você está conseguindo fazer todo esse processo ali de molhamento das plantas por meio da irrigação. E é isso que eu vou estar abordando um pouco hoje aqui na live. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Mas antes de estar começando o conteúdo, vou estar falando aqui um pouquinho sobre o certificado. Beleza? Em relação à questão do certificado, igual vocês estão vendo aqui no título, né, uma aulão com certificação. Então, você que está participando aqui com a gente, você pode estar solicitando o seu certificado de participação. Beleza? E como pode estar fazendo? Vai ter um link aqui na descrição. Primeiro link aqui na descrição e também um link no fixado aqui no chat ao lado. Ambos os links, você clicar nele, você vai ser direcionado lá pro nosso WhatsApp, beleza? Onde a nossa equipe ela vai estar respondendo você. Então, você clicando aqui ou aqui, e lá ela vai estar comentando um pouquinho como você pode, quais os passos aí para você estar solicitando o seu certificado. Tudo bem? Mas é muito simples. Só que tem um porém, a gente tem um sistema aí de segurança que a gente utiliza, que no caso a hora que você clicar no link e for para o nosso WhatsApp, você vai ter que deixar um código. Esse código para estar solicitando o seu certificado. Tudo bem? E esse código a gente deixa no final aqui da live, no final do aulão. Tudo bem? Então, para você ter o seu código, acompanhe a gente até o final aqui do aulão que a gente vai estar disponibilizando. Tudo bem? Som. E
O certificado é nesse formato que você está vendo aqui, tá? É certificado de participação, vai ter seu nome, vai ter seu CPF, né? Porque é o certificado autenticado e todas as informações que você precisa. Tudo bem? Então, sem mais delongas, bora lá. Bora lá então. Basicamente, a irrigação na agricultura ela é uma prática que é fundamental e ela envolve ali a aplicação controlada da água para as plantas, que é essencial ali numa produção agrícola, principalmente em regiões ali com uma baixa precipitação ou então em períodos de seca. Com isso, ao estar proporcionando, né, o fornecimento constante e também o fornecimento adequado de água para as plantas, a irrigação ela acaba aumentando a produtividade, permite ali o cultivo de uma planta com uma variedade ali, com grandes variedades, né, de uma mesma cultivar, e também acaba mitigando os efeitos adversos da seca. E com isso, existem ali diversos métodos e também diversos sistemas de irrigação, como por exemplo a aspersão, o gotejamento, microaspersão, entre diversos outros que eu vou estar comentando aqui. E cada um desses métodos, desses sistemas, eles têm ali suas particularidades e também suas aplicações específicas. E com isso, uma implementação que seja eficaz ali de um sistema de irrigação requer um planejamento que seja cuidadoso, uma instalação adequada e principalmente uma manutenção regular para estar segurando a eficiência e também a sustentabilidade dos recursos hídricos. Então bora lá. Nesse primeiro tópico, na verdade, eu vou estar comentando um pouquinho aí sobre a importância da irrigação na agricultura. São diversas e diversas importâncias. Então eu vou estar listando algumas das principais. Inclusive, se tiver alguma que eu não citei aqui ou não tiver listada aqui, você pode estar deixando aqui no chat ao lado. Tudo bem? Primeiro, que é o aumento da eficiência no uso da água. Então, sistemas de irrigação ali modernos, como por exemplo o gotejamento, a própria microaspersão, elas permitem ali uma aplicação mais precisa da água diretamente no sistema radicular da planta, reduzindo principalmente a evaporação dessa água e também o escoamento superficial. O outro ponto que é a melhoria na qualidade das colheitas. Então, a irrigação adequada, ela pode estar melhorando a qualidade dos produtos agrícolas, ela proporciona ali melhores condições hídricas, que são ideais ali para um bom crescimento e principalmente para um bom desenvolvimento das plantas. Outro aspecto que é muito importante, que é em relação à questão do controle do microclima. Então, principalmente em regiões áridas, regiões semiáridas, presentes aqui em muitos locais do Brasil, a irrigação ela pode estar ajudando ali a estar moderando as temperaturas extremas e também aumentando ali a umidade relativa ao redor dessas plantas, criando ali um microclima que acaba sendo favorável para o crescimento, para um bom desenvolvimento e também para a boa produtividade daquela cultura. Outro benefício que é a expansão das áreas cultiváveis. Então a irrigação ela também permite ali um cultivo em áreas que de certa forma seriam impraticáveis ali devido à falta de precipitação ou então à baixa precipitação durante o ano inteiro. E isso é importantíssimo, principalmente em regiões de secas, em regiões áridas, em regiões semiáridas. A gente presencia isso, principalmente aqui no Brasil, em alguns locais do Nordeste, por exemplo, alguns locais que inicialmente seria muito difícil estar praticando agricultura, por conta da irrigação, a gente vê que é muito possível estar implementando ali diversos cultivos e em diversas regiões do mundo também. A parte ali do mundo árabe está bem presente, que né, são locais muito secos, mas por conta da irrigação foi possível estar realizando ali também o cultivo, mas isso está presente praticamente no mundo todo.
outro benefício que é a diversificação das culturas. Então, com a disponibilidade da irrigação, os agricultores eles podem estar diversificando ali sua produção, incluindo ali culturas de alto valor que requer condições hídricas mais específicas. Então, é algo que não ocorria antes e pode estar ocorrendo agora devido à presença de um sistema de irrigação. E outro benefício, que pode ser considerado um dos principais, que é a redução da dependência da chuva. Então a gente vive aí num momento da história em que existe uma bagunça ali, né, nessas questões climáticas. Então, em períodos que normalmente choviam, hoje já não chovem. Períodos que eram de seca, chovem muito. Períodos que eram de frio faz calor, períodos que são calor faz frio, né? Então, devido a essa bagunça climática, é difícil você estar fazendo uma previsibilidade em cima disso. Baseado nisso, às vezes existem ali culturas que dependem muito da questão da chuva. Por meio da irrigação, isso permite com que os agricultores eles tenham um maior controle sobre a questão do fornecimento de água, reduzindo a dependência das chuvas sazonais e garantindo também com que a produção ela continua até mesmo em anos ou períodos de seca. Agora, eu vou estar falando um pouquinho aí sobre os principais métodos de irrigação do solo. Então, esse é um ponto muito importante. Prestem atenção que vai vir muita informação bacana. Bora lá. Em geral, basicamente, existem quatro principais tipos de métodos de irrigação. O método é por superfície, irrigação por aspersão, irrigação localizada e também subirrigação. E aí, dentro desses quatro métodos, existem os sistemas que eu vou estar comentando dentro de cada um deles. Em relação a esses, ambos os sistemas são bastante utilizados, é um pouco menos a subirrigação, né, que é utilizado mais ali em produção de pequena escala, pode-se dizer. E, aproveitando esse assunto relacionado à irrigação, eu vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês e um ponto muito importante a se ter atenção, que é em relação ao pH da água. O pH da água é um ponto primordial para se ter atenção antes de estar realizando a irrigação. Por quê? Porque ela influencia totalmente ali a ação dessa água na planta, principalmente se for uma água ali que seja utilizada também para o processo de fértil irrigação. Então, é muito importante fazer essa medição do pH da água. Para isso, é necessário ter ferramentas que auxiliem nesse processo da medição do pH da água, principalmente uma medição ali em locais mais de difícil acesso e de uma forma mais rápida. Para isso, a gente apresenta aí para vocês um medidor digital. Então, é um medidor de pH profissional e você vai ter o controle total ali sobre a medição, uma medição correta, uma medição precisa e uma medição super rápida. Para isso, para você saber mais informações e estar solicitando o seu medidor de pH de água, é muito simples. Só clicar no segundo link aqui embaixo. Então vai ter o primeiro link, que é o link do certificado que eu comentei com vocês, e vai ter o segundo link. Nesse segundo link, você clica nele, você vai ser direcionado lá para o nosso site, onde você vai ter todas as informações e pode estar solicitando o seu medidor. Lembrando que só hoje vai estar valor especial para quem está acompanhando o aulão aqui com a gente. Beleza? Bora lá então, dando continuidade aqui, começando falando sobre o método de irrigação por superfície. Basicamente, o método de irrigação por superfície ele consiste ali na distribuição de água por gravidade através da superfície, ou seja, a água ela é depositada diretamente sobre o solo. E os sistemas de irrigação do solo por superfície podem ser dois, ou seja, existem os métodos, igual eu falei, tem os sistemas. Então, dentro do método de irrigação por superfície, existem dois sistemas: o sistema em nível e também o sistema em declive. Geralmente, eles são mais utilizados em culturas do arroz irrigado. Então, vocês já devem ter visto ali o plantio de arroz irrigado. No sul do Brasil está muito presente e também em alguns países, como por exemplo a Índia, onde tem aqueles longos canteiros ali do plantio do arroz.
literalmente dentro de um rio, assim, ou então de um lago, uma margenzinha de água ali. Então esse é o arroz irrigado, e esse método que eles utilizam é um método de irrigação por superfície, podendo ser um sistema de nível ou então em declive. Só que, entretanto, né, também podem ser aplicados através ali de sulcos construídos em declive, este um pouco menos utilizados. Esse, no caso, eles são localizados próximos às linhas de plantio da cultura, permitindo a irrigação da planta. E cada um desses métodos que eu vou estar apresentando aqui, eles têm as suas vantagens e eles têm as suas desvantagens. Então eu vou estar apresentando para vocês aqui, em todos os métodos que eu estiver comentando, as principais vantagens de cada um desses métodos e também as principais desvantagens. Falando em relação à irrigação por superfície, dentre as principais vantagens se destaca que ela possui um menor custo fixo e também operacional para estar fazendo a realização, requer equipamentos mais simples, é de fácil operação, há uma pouca interferência dos ventos e, além disso, possibilita o uso de uma água com partículas sólidas em suspensão. Mas também tem algumas desvantagens que têm que ser ditas. Dentre as principais vantagens é que ela depende das condições topográficas da região, ou seja, se for região de morros, regiões muito aclive, né, declive ali, às vezes isso acaba impossibilitando a realização disso. Possui uma maior dificuldade de dimensionamento também, existe essa questão, e também requer um constante monitoramento. Falando agora do segundo método, que é o método de irrigação por aspersão. Então, o método de irrigação por aspersão, basicamente ele consiste ali no lançamento de jatos de água no ar, que eles caem sobre a cultura em forma de precipitação. E é um dos métodos mais utilizados no mundo por se adequar principalmente ali em quase todos os tipos de terrenos, até mesmo em terrenos ali em aclive, em declive, né, ou terrenos irregulares, pode ser utilizado esse método de irrigação. Então, basicamente, a irrigação do solo por aspersão, ela pode ser realizada através do sistema de aspersão convencional, o sistema autopropelido e também o sistema de pivô central. Então, dentro do método de irrigação por aspersão, existem esses três sistemas: sistema de aspersão convencional, sistema autopropelido e também sistema de pivô central. Então, esse sistema ali o eh, aspersão convencional, né, ele possibilita ali um alto grau de automação, permitindo ali uma baixa necessidade de mão de obra, como por exemplo ali uma ativação ou desativação dos turnos de rega automático. Dentre as principais vantagens desse método de irrigação é que ele pode ser adaptado às diversas condições de topografia, de solo e também de cultura. Ele tem uma maior eficiência de irrigação se comparado, por exemplo, ao método de superfície, e ele também pode ser totalmente automatizado e também transportado para as mais diversas áreas. Só que também tem algumas desvantagens que têm que ser ditas. Dentre as principais vantagens se destaca o custo de instalação e operação, ele pode ser elevado. Ele pode estar sofrendo também a influência dos ventos, né? Como ele lança a água no ar. Se tiver em locais ali com muitos ventos, isso pode acabar atrapalhando, até mesmo inviabilizando esse método, né, de irrigação. E também ele pode ser que ele favoreça o aparecimento de doenças em algumas culturas devido ao molhamento foliar constante. Por isso é muito importante ter uma atenção também no momento em que você está irrigando, evitar irrigar em momentos assim, em períodos úmidos, em períodos que já estão chovendo, em momentos de frio, né? Em momentos talvez muito quente. Então você tem que fazer uma adequação ali em momentos certos para determinadas culturas, obviamente.
Outro método aqui de irrigação é a irrigação localizada. Então, na irrigação localizada, a água ela é aplicada em apenas uma fração do sistema radicular das plantas através ali de emissores pontuais, que são os gotejadores. Também tem os lineares e também tem os superficiais. E dentro do método de irrigação localizada, os principais sistemas são o sistema de gotejamento, o sistema de microaspersão e também o sistema subsuperficial. O sistema por gotejamento, ele possui ali os gotejadores sob a linha de plantio ou então próximo a ela, aplicando a lâmina na água da superfície do solo. Com isso, a grande vantagem ali desse sistema, comparado com, por exemplo, de microaspersão, é que a água ela é aplicada, ela acaba não molhando as folhas ou então não molhando o tronco da planta. Já comparado com o sistema ali subsuperficial, principalmente se adequa à questão da facilidade e da praticidade de instalação e também de manutenção. Mas obviamente também tem as suas vantagens e as suas desvantagens, que são poucas, mas também tem. Em relação às principais vantagens, é que é capaz de estar reduzindo o consumo de água, então comparado aos outros sistemas, sistema superficial, sistema por aspersão, tem uma economia considerável no consumo de água, por simplesmente distribuir ali uma quantidade menor, uma quantidade mais localizada, e também acaba mantendo ali o teor de umidade do solo adequada para a planta através ali das irrigações frequentes e também em pequenas quantidades. As principais desvantagens é um custo inicial muitas vezes elevado devido à compra ali dos gotejadores individuais ali para cada, dependendo para cada vaso ou para cada planta. Então isso às vezes acaba tendo um custo inicial um pouco mais elevado, mas praticamente essa é a principal desvantagem que se destaca nesse método. E, além disso, temos um outro método que é um método menos utilizado, mas que também está presente, que é o de subirrigação. Então, o método de subirrigação também é chamado de drenagem controlada. Ela é um método que consiste na aplicação de água na superfície do solo. Então, basicamente, essa água ela é aplicada por baixo do solo. Eu vou estar explicando um pouquinho melhor. Basicamente, ela é feita ali, pela formação de um lençol de água artificial ou então pelo controle de um lençol natural, de um lençol já presente ali, mantendo ele numa profundidade conveniente. Então, já um lençol que está abaixo do solo, ou então você faz a formação ali de um lençol de água que acaba fazendo esse processo de irrigação. Existem também algumas vantagens e algumas desvantagens. Dentre as principais vantagens, se destaca uma elevada taxa de infiltração no solo, pouca exigência de mão de obra e também pouca quantidade de energia ou até mesmo água requerida. Só que também existem algumas desvantagens, como por exemplo a exigência de condições naturais que nem sempre estão disponíveis, uma topografia que muitas vezes acaba não sendo favorável e também que ela não é adequada para algumas culturas. A gente falou aqui bastante sobre os métodos e sistemas de irrigação na lavoura. Obviamente, a gente acaba falando aqui um pouco do básico ali. Eu falei um pouco das vantagens, das desvantagens, o que é. Mas caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre realmente quais se aprofundar na questão dos métodos ali, na questão dos sistemas de irrigação, como que funciona, parte de cálculos, a parte específica ali para as mais diversas culturas, não perca tempo, clique agora no terceiro link aqui na descrição para você estar solicitando o seu super e-book. Então, você que quer ter ali no seu aparelho celular, tablet, computador, um material completo que mostra ali todos os detalhes, todos os conceitos, características que envolvem a parte de métodos e sistemas de irrigação na lavoura, não perca tempo. Terceiro link aqui embaixo. Clicando no terceiro link, você vai ser direcionado ali para um site onde você vai ter todas as informações sobre esse super material que você pode ter literalmente aí na palma da sua mão e com valor promocional
também para você que está acompanhando o aulão aqui com a gente. Beleza? Não perca tempo, terceiro link aqui embaixo. Beleza? Ah, e reforçando, para você que está aqui acompanhando a gente, deixar seu like, isso ajuda muito a gente. Caso não for inscrito, se inscreva aqui no canal e fique à vontade para estar deixando sua mensagem, deixando sua pergunta, sua opinião, questionamento aqui no chat, que a nossa equipe aí vai estar respondendo. Ok? Caso você tenha com dúvida em relação à questão do certificado, né? Fica tranquilo que agora no final do aulão a gente vai estar comentando um pouquinho mais em relação à parte da certificação. Beleza? Agora vou estar falando um outro tópico aqui, que é em relação ao passo a passo para estar instalando um sistema de irrigação. São alguns passos que são importantes e que devem ser seguidos, e eu vou estar comentando eles para vocês agora. Primeiro passo, que é basicamente é importante para tudo que a gente faz na vida, que é um planejamento. Bora lá. Então, basicamente, no planejamento vai ter dois pontos que devem ser seguidos. Primeiro, uma análise de solo e das culturas. Então, é importante estar testando ali a capacidade de retenção da água do solo e também determinando as necessidades hídricas da cultura. Além disso, fazer um projeto do sistema, então mapear o terreno e escolher o método de irrigação ideal. Se é um método por aspersão, por gotejamento, um método de superficial, um método ali, um sistema de microaspersão, por exemplo, então você vai verificar e desenvolver um projeto ideal. Baseado nisso, comentei agora em relação à questão da análise de solo, que é um fator importantíssimo. Caso você queira saber mais sobre a parte de análise e interpretação de solo, saber todos os fatores, as características, a importância, os conceitos que envolvem o processo de análise e interpretação de solo, saber todo o passo a passo, desde a coleta de solo, encaminhamento para laboratório, obtenção dos resultados, interpretação desses resultados para estar aumentando ali a sua produtividade, que inclusive você viu que tem uma importância direta até mesmo na irrigação, não perca tempo, clique agora no quarto link aqui da descrição. Clicando no quarto link, você vai ser direcionado ali para o site, onde você vai ter todas as informações sobre esse super material que também você vai ter aí na palma da sua mão, celular, tablet, notebook e muito mais. Beleza? Super material sobre análise e interpretação de solo, só clicar no quarto link aqui embaixo. Valeu? Dando continuidade aqui então, falei sobre o primeiro passo, né, que é o planejamento, agora o segundo é a seleção dos componentes. Então, primeiro ponto, que é a fonte de água. Então, você vai escolher entre o poço, o rio, um reservatório, um sistema de abastecimento público e vai estar verificando a sua capacidade. Já o segundo ponto é a questão da bomba de água, selecionar o tipo e a potência adequadas, submersível, centrífugo ou de superfície, adequado para a cultura e para o local que você está trabalhando. Terceiro ponto, tubulação. Então vai escolher os tubos principais e também os secundários para estar transportando e distribuindo a água. Os emissores, selecionar ali os aspersores, gotejadores ou microaspersores, conforme o método de irrigação escolhido. E o quinto, que é o sistema de controle, vai instalar ali os controladores automáticos e os sensores de umidade e chuva, caso houver necessidade, obviamente. Terceiro ponto, que é a instalação do sistema. Então, nesse terceiro passo, primeiro ponto, que é preparação do terreno. Então, você vai, se possível, estar limpando e nivelando o terreno, caso houver necessidade. Segundo ponto, fazer a instalação da bomba, posicionar a bomba próxima à fonte de água e conectar a rede elétrica. Terceiro ponto, colocação da tubulação. Então, vai instalar a tubulação principal e secundária no campo. Quarto ponto, instalação dos emissores. Então, vai colocar os aspersores, gotejadores, microaspersores ali de acordo com o projeto que você desenvolveu lá no começo.
e um sistema de controle caso houver necessidade, instalando ali os controladores e os sensores em locais acessíveis e representativos. E o quarto passo, que também é importantíssimo e indispensável, que são os testes e também os ajustes. Então, primeiro ponto, que é fazer o teste do sistema, verificar ali possíveis vazamentos que podem ocorrer, ajustar a pressão da água. E segundo, o ajuste também dos emissores, garantindo ali uma cobertura uniforme, ajustando aspersores, gotejadores ou microaspersores ou então as outras ferramentas que você está utilizando. Ah, e o quinto passo, que também é importantíssimo, primordial na verdade, que é fazer uma manutenção regular. Tá fazendo ali instalações periódicas, verificando e reparando vazamentos, limpando filtros, fazer ajustes sazonais, modificando a irrigação conforme a necessidade das culturas e também das condições climáticas, e também substituição dos componentes, trocando emissores e tubulação que conforme estejam danificados. Baseado nisso, a irrigação na agricultura ela se torna uma prática indispensável, que ela garante uma produção sustentável e também uma produção de alta qualidade, especialmente em regiões com uma maior escassez de água. Ao estar permitindo ali o uso eficiente dos recursos hídricos, a irrigação não só aumenta a produtividade, mas também a diversidade das culturas, acaba também aumentando, melhorando a sustentabilidade ambiental e também a resiliência climática. Com isso, com a instalação correta e também com a manutenção regular dos sistemas de irrigação, os agricultores eles podem se assegurar de colheitas mais previsíveis e também lucrativas, contribuindo para a segurança alimentar e também o desenvolvimento econômico sustentável das áreas. Então é isso, galera. Chegamos aqui ao final de mais uma live, de mais um aulão. E reforçando novamente em relação ao certificado, caso você queira estar solicitando o seu certificado de participação, muito simples. Clica no primeiro link aqui da descrição ou então no link aqui no chat ao lado. Você vai ser direcionado por nosso WhatsApp, onde lá vai estar pedindo um código para você estar ali solicitando o seu certificado. Lá você vai estar digitando o código que é irrigação, só a palavra irrigação. Aí lá a nossa equipe ela vai estar explicando aí como pode fazer para estar solicitando o seu certificado, mas também é muito, muito simples. Beleza? Não perca tempo, clica agora, primeiro link aqui da descrição, link fixado no chat ao lado e o código é irrigação para você estar solicitando esse super certificado que é muito importante para você, principalmente que é estudante, precisa de horas complementares, né? Esse certificado ele gera até 6 horas complementares, que é muito importante para você que está num técnico, numa faculdade, ou você que queira ampliar ali o seu currículo, melhorar as qualificações ali do seu currículo, não perca tempo e solicite já. Então é isso, galera. Muito obrigado, obrigado pela presença de todos aqui e aguardo vocês na próxima live. Até mais. Tchau, tchau.